tudo bem com você? Em fevereiro, comemoramos o Dia da Conquista do Voto Feminino. A data correta é 24 de fevereiro. E hoje aqui no Alesp Cidadania, nós temos o prazer de receber o ex-diretor do Acervo Histórico aqui da Alesp, da Assembleia Legislativa de São Paulo, o historiador Carlos Ungaretti Dias. Tudo bem, Carlos? Obrigada. Tudo bem. Meu bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui na TV Legislativa. A vida feminina no Brasil, na área do voto, nas eleições, começou em 1932? Foi em 1932, com a edição do Código Eleitoral, naquele período do Vargas, não é? Que se estendeu o direito às mulheres. Na verdade, o que a lei dizia, ela não punha restrição de gênero, não é? Então, essa é a data, né, o 24 de fevereiro de 1932, é a data que se marca o direito das mulheres ao voto. E até então, as mulheres apenas acompanhavam os maridos? Eu gostaria de puxar um fio da meada, um pouquinho para trás, lá na Revolução Francesa, para a gente entender a questão do sufrágio, né, e da cidadania política. Até então, só quem tinha direito ao voto eram os aristocratas. E na Revolução Francesa, como todo mundo sabe, o lema é igualdade e fraternidade. Essa igualdade é de todos perante a lei. Portanto, quando isso se traduz em cidadania política, isso significa que o direito ao voto era para todo mundo, não apenas para a aristocracia, não é? Então, foi na Revolução que eles fazem a República Francesa, né? República quer dizer coisa pública, laica, não religiosa, não é? E naquele mesmo ano eles fazem a famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E nela que ele diz que os cidadãos têm direito ao voto, fazer sua restrição de idade, não é? E não tinha nenhuma outra restrição, nem de riqueza, nada, como havia. Antes disso, tinha muita, na Inglaterra, por exemplo, só podia votar quem tinha propriedade. Quem não tinha propriedade não podia. No Brasil mesmo, quando a gente começa a ter eleições, a restrição era censitária de dinheiro. Bom, aí tinha um problema nessa cidadania francesa, que ela era restrita aos homens. Aí teve uma mulher que se chamava Olympe de Gouges, que, em resposta a essa restrição às mulheres, ela fez, em 1891, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Qual foi o resultado disso? Ela foi condenada à morte e acabou na guilhotina. Mas ela e esse movimento é considerado o início do movimento feminista. E quais eram esses direitos, alguns princípios básicos? Olha, naquele primeiro momento, o que elas queriam, e isso é interessante, a gente vê ao longo do século XIX, que surge o chamado movimento sufragista, que era o movimento que defendia que as mulheres tivessem cidadania política, tivessem direito ao voto. Foi um movimento muito grande, começou na Inglaterra, Estados Unidos, se espalhou por todo o mundo, inclusive para o Brasil, não é? E esse movimento, o que ele consistia? Ele consistia em manifestações, as mulheres faziam algumas passeatas, enviavam carta aos políticos e pediam a extensão do direito político. Mas isso foi crescendo e começou a dar muito conflito. Então, um movimento que inicialmente era um movimento pacífico, como os homens não aceitavam, as autoridades não aceitavam, começou a ter muita violência em torno do movimento sufragista. E no Brasil ele também começa. Teve um movimento interessante que no fim do século XIX, teve uma lei que fez uma grande reforma eleitoral, que era a Lei Saraiva-Cotegipe. Essa lei estabelecia que quem poderia votar eram os cidadãos que tivessem idade e que tivessem renda, porque ali tinha restrição da renda, e não fazia qualquer menção a gênero. Como não fazia menção a gênero, teve algumas mulheres que pediram o direito ao voto. Não deixaram votar,
não deixaram votar. No começo do século XX, esse movimento cresceu no Brasil. E, inclusive, surge uma Liga das Mulheres, depois surge uma federação na defesa dos direitos das mulheres. Então, era esse o movimento. Era um movimento, até você veja, era um movimento bem inteligente, porque ele defendia os direitos das mulheres, direitos básicos, não é? Igualdade de salários, elas queriam ter liberdade de sair, era contra a violência, tinha várias bandeiras, né? Mas a estratégia foi sensacional, né? Elas primeiro queriam ter o direito político, porque tendo o direito político, elas podiam intervir politicamente e ampliar os seus direitos, não é? E no Brasil esse movimento continuou, né? A Berta Lutz, que foi uma grande guerreira na década de 20, e aí a gente vê um movimento que é um movimento muito interessante, é uma exceção no processo político brasileiro, que ocorreu em 1927, no Rio Grande do Norte. Eles aprovam uma lei que diz o seguinte: as mulheres podem votar. Como é que eles fizeram isso? Eles fizeram isso porque a Constituição de 1891, ela não fazia restrição de gênero. Como ela não fazia restrição, então eles... E por que começou pelo Rio Grande do Norte? Porque foi lá que teve um movimento, tiveram essa ideia e foi lá que a primeira mulher foi eleita. Que ano isso? Ela foi eleita em 28. Alzira, chamava-se. E isso em função de uma lei do ano anterior. E ela foi eleita no município de Lages, foi prefeita. Depois, em 46, ela voltou a se candidatar e ela foi vereadora várias vezes. E foi um bom mandato, só que curto, porque teve logo em seguida a Revolução de 30. Que se por um lado interrompeu o processo eleitoral, por outro lado trouxe o Código de 32, porque as eleições até 30 era, na verdade, uma grande farsa, né? Você tinha voto descoberto, voto de cabresto, e tinha uma série de mecanismos de burla eleitoral que era impressionante. A eleição só começa a ser efetivamente um pouco mais democrática na década de 30. Mas foi um mero exercício, porque logo acabou, né? A gente tem a Constituição em 34, em 37... tem o golpe de Estado do Estado Novo e se interrompe até 46. E nacionalmente? A partir de quando que a mulher começou a votar? E aqui no estado de São Paulo, na Alesp, quais foram as Maria Terezas, as primeiras parlamentares representantes? No plano nacional, nós já tivemos uma mulher que chama-se Carlota. E ela foi eleita para o Congresso Nacional em 34, né? Ela foi eleita em 34. Antes mesmo, teve uma mulher que ela foi eleita. É um processo meio complicado, mas vale a pena explicar. Quando ia se fazer a Constituição, o processo eleitoral, o Vargas quis fortalecer o lado dele. Então ele criou o chamado deputado sindical. Então ia ter uma eleição normal que nem nós temos hoje, aberta, que se ia eleger um certo número de deputados. E uma outra parte seria eleito pelos sindicatos, tá certo? E essa eleição pelos sindicatos, todos os sindicatos do Brasil elegiam um representante, eles se reuniram numa reunião e elegeram aqueles que seriam os deputados sindicais. E aí teve a participação de duas mulheres, né? Duas mulheres. Aí teve a eleição para constituinte, foi eleita Carlota, no plano federal. E depois aqui na Assembleia foram duas Maria Tereza. Elas eram do Partido Constitucionalista e eram da elite, né? Eram mulheres que tiveram uma boa participação aqui, mas foi uma participação, como será marcante durante boa parte da história da Assembleia, que as poucas mulheres que estiveram aqui, elas tinham uma atuação geral, elas não tinham uma atuação propriamente nas bandeiras feministas. Não que elas fossem contra, mas não era o eixo delas, né? Elas atuavam como um deputado que nas reivindicações gerais.
Ou seja, a gente pode dizer que é um dos maiores historiadores aqui da Alesp, foi diretor do acervo histórico, criou o acervo histórico aqui na Alesp. Na primeira metade do século passado, qual que foi a participação da mulher? A mulher que, dando seu voto e também sendo representante do povo. Olha, tirando as duas Maria Tereza, né, as duas Terezas, quando o Brasil é redemocratizado em 46, na verdade aqui no estado é 47, que é a eleição estadual, você tem a eleição só de uma mulher, pelo PTB. Era famosa, foi uma mulher muito famosa, ela era uma atriz, ela chamava-se Maria Conceição da Costa Neves, não é? E era uma mulher, como eu falei, ela era atriz, ela era muito irreverente. E aqui na Assembleia, só ela foi deputada até 71. Portanto, de 47 a 71... Quase 30 anos. Quase 30 anos que só anos. Ela que foi deputada aqui na Assembleia. É interessante porque ela chegou a ser vice-presidente. Teve uma ocasião que ela assumiu a presidência da Assembleia, o presidente viajou, então ela chegou a ser presidente da Assembleia. Eu, nas minhas pesquisas, posso afirmar, sem nenhuma dúvida, que ela foi o deputado que mais produziu projetos, emendas, e conseguiu aprová-los. Requerimento. Aí é diferente. Aí é uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas o volume de proposições que essa deputada apresentou era uma coisa gigantesca. E ela tem uma outra história também que é dramática, que ela foi caçada. Embora ela fosse sempre, ela militou nos partidos de oposição, né, no PTB primeiro, no Trabalhista, e depois no MDB. Ela não era propriamente de esquerda, ela era até um pouco conservadora, não é? Mas ela tinha um programa na TV e nesse programa, teve um programa em que ela questionou um dirigente que era um militar da aeronáutica. E por acaso esse sujeito veio a falecer na noite daquele dia. Isso criou algum rancor contra ela e ela acabou tendo seu mandato cassado pelo AI-5 em 69. Nossa, aqui na Alesp. E ela era bem marcante, essa mulher, porque ela era muito incisiva, briguenta, né? E ela fazia tinha um programa que chamava-se Pinga Fogo, imagina, Pinga Fogo, entendeu? E ela era aquela coisa agitada, e ela foi muito marcante. E foi deputada, com certeza, que teve mais mandatos, porque ela foi de 46 até pelo menos 71. Foi só depois dela que vão aparecer outras mulheres. E é interessante que praticamente até o fim do século passado, eram 2, 3, 4. E eu tenho aqui, eu fiz uma anotação aqui, eu acho interessante a gente comentar esse aspecto, né? Que é o fato de que, de fato, as mulheres não tinham espaço na política. A gente tem que ter consciência disso. E não era só aqui. Mesmo lá em Brasília, eram pouquíssimas as mulheres. Tá certo? Em 47, na Constituinte de 47, na redemocratização depois da guerra, não tinha nenhuma mulher. Depois, em 50, que veio a Ivete Vargas, a famosa Ivete Vargas, que teve vários mandatos, mas praticamente foi só ela. Até 79, não tinha nenhuma senadora, não tinha deputada federal. Então, essa questão da mulher tá na política, participar na política, e hoje, que a gente vê aqui na Assembleia, né, dos 94, nós temos 22, não são 22? Sim. Né? É formidável isso, é sensacional isso, não é? Mas ainda é muito pequeno pensando no número nacional que nós temos eleitores que são de 52% de mulheres. Pois é, se é 52, o número delas devia ser bem maior. Mas se a gente for considerar que durante... Essa equivalência proporcional. Não é? Que até 71 tinha uma. E olha, quando foi em 58, o número de deputados aumentou para 115.
eram 115 deputados e uma deputada mulher. Não é? Então, gente, essa questão de... Quando a gente pensa democracia, é o aprimoramento de tudo isso. De tudo isso, né? A política de cotas, não é? É importante. Houve ali, eles afrouxaram ali no controle, né? Isso recentemente, das cotas, está errado. Porque isso vem, as cotas claramente vêm ajudar a aumentar a participação feminina, de negros, não é verdade? Então, a gente tem que estar atento para aprimorar a democracia. Antes de falar da presença das mulheres nas assembleias e também votando, eu gostaria de destacar que aqui na casa, na Alesp, nós tivemos uma lei aprovada recentemente da deputada Maria Lúcia Amari, que institui o Dia Estadual da Conquista do Voto Feminino, o que é simplesmente essencial, né? Pois é. Essa conquista, ela veio, a gente tem que entender, e existem vários filmes que tratam do movimento sufragista no século XIX, começo do XX, teve mulheres que morreram no movimento. Foi uma luta muito grande, porque não se admitia que as mulheres tivessem participação política, muito menos que pudesse se equiparar aos homens, né? Eu lembro de Margaret Thatcher, no Reino Unido, também da representante da Alemanha. Pois é, recentemente. Né? Golda Meir, em Israel, as mulheres sempre têm destaque, mas o fato é que o preconceito, a discriminação é que é a grande limitação. E com isso a gente está limitando o quê? A democracia. Não é? A participação das mulheres não é uma coisa assim de menor importância, ao contrário. A participação das mulheres significa que você está num país democrático. E tem coisa melhor do que viver num país democrático, não é verdade? Que leitura que você faz? A mulher política, ela é mais produtiva? Você deu ideia citou a primeira que foi quase 30 anos. Mas, atualmente, como é que você vê as mulheres políticas? Olha, eu acho que é como o homem, você tem de tudo. Você tem mulheres que são fantásticas e tem outras que não são nem tantas, menos dinâmicas, mais... Porque o que eu acho importante é a igualdade. A igualdade de gênero tem que ser absoluta. Absoluta. E não há dúvida que para determinadas questões a mulher é muito mais sensível. A mulher tem muito mais foco em certas questões. Então, uma coisa complementa a outra, não é verdade? E eu fico pensando, eu não acompanhei isso porque eu já me aposentei já faz uns 5 anos, 6 anos, e até mais. E eu não vi esse número de 22 mulheres aqui na Assembleia. Deve ser fantástico ver o cotidiano da Assembleia ali, como é que está, as discussões, as comissões, com mulher. É outra coisa, né, gente? É sempre a presença da mulher dá uma nova cor, né? Um novo contexto. É um outro olhado, né? Um outro olhar. É verdade. Agora, Carlos, em relação a essa questão do voto feminino, como é que você enxerga e de que forma as mulheres podem se tornar mais atuantes, seja votando ou mesmo atuando no parlamento? Olha, eu acho que é importante um processo educacional, que se faça um processo sistemático de estimular as meninas a acompanhar o processo político, a entender a relação entre a política e o seu cotidiano. Desde a sala de aula. Não é verdade? Desde pequena, na sala de aula, mostrando a interação político-social, cotidiana. Porque se a gente não entender que nós temos que intervir na política, nós não vamos mudar o nosso cotidiano. E isso significa não só educar as meninas, mas educar os meninos também. Os meninos têm que entender que existe, a igualdade de gênero é essencial, não é verdade? Eu vejo no meu cotidiano, eu com a minha mulher, a gente tem que conversar, dialogar. Não é? Isso é desde essas pequenas coisas até as grandes coisas. Você está casado há quantos anos? Olha, eu estou casado já, se eu errar, minha mulher vai brigar comigo, mas há 36 anos. 36 anos. 36 e hoje em dia é muito diferente do que era 30 anos atrás, né, quando você casou.
Completamente, completamente. Eu fico me lembrando da minha mãe, das minhas tias. A mulher era muito mais submissa. Sim. Você falou, eu vou lembrar um caso da minha mãe. A gente tinha um problema familiar, que é uma coisa que até eu vou falar, porque meu pai era viciado em jogo. Então meu pai pegava o salário e ia para o jockey. E não tinha o que comer. E a minha mãe entrou na justiça contra o meu pai, pedindo uma parcela do salário dele. E ela ganhou. Naquela época... Mas eles eram casados ou Eles separados? eram casados. Que na época não existia Casados separação. vivendo juntos. Sim. E ela queria receber, uma parte do salário dele, porque ele não punha comida em casa. Você entendeu? Porque ele jogava tudo. E ela conseguiu? E ela conseguiu. E foi o primeiro caso que se conseguiu isso na época. Era uma novidade. Ele era funcionário público ou Ele privado? era funcionário público, funcionário da Fazenda. Agora, eu acho interessante destacar isso por duas coisas. Uma, que voltou o jogo, e eu odeio o jogo porque eu sei o que o jogo faz. Eu passei fome por causa do jogo, não tinha o que comer. E voltou aqui como se fosse nada, e a gente vê a televisão inundada de jogue como se fosse esporte, e não há esporte. É uma praga, vicia, e se vocês forem nos hospitais, vocês vão ver quanta gente está lá. O ambulatório do Hospital das Clínicas Especializadas está com uma longa fila de espera. Deve estar entupido. Então, tem a questão do jogo. Mas, voltando à questão eixo, as mulheres tiveram que conquistar tudo. E foi com briga. Não foi fácil, não foi simples. Você veja o caso da minha mãe, que era uma mulher pouco instruída. Minha mãe tinha primário, minha mãe foi operária. E assim mesmo ela foi orientada e foi à justiça brigar pelo seu direito e conquistou. Era algo inédito. Imagina o medo da represália dentro de casa. Por Total, isso. total. Naquela época era total, né? E então era que a mulher recatada, ficava dentro de casa, não podia sair, né? A Conceição, eu lembrei agora, a Conceição, imagina, uma mulher atriz já era mal vista. E uma mulher política também era mal vista. Política não era coisa de mulher, política é coisa de homem, entende? Eu lembro aqui que eu estava pesquisando tudo, que as principais conquistas femininas no Brasil através dessas leis dos anos foram a Lei Maria da Penha, em 2006. Tem também a Lei do Feminicídio, em 2015, e a importunação sexual passou a ser considerada um crime em 2018. E eu acho que também teria que acrescentar a lei de cotas, né, que exigiu 30% pelo menos de mulheres concorrendo, é de 95. Né? É de 95. 4 pelo menos. Sim. Que tem foco. A base, né? É. Já é um avanço, não é? A Lei Maria da Penha é sensacional, não é? Sim. Eu estava aqui quando aprovaram, foi uma comemoração, tinha muitas mulheres, foi uma festa. Porque a violência, e a gente vê que a violência é cotidiana. Quantas mulheres morrem por dia por violência? Ainda com a Lei Maria da Penha. Ainda, apesar da Lei Maria da Penha, né? É um absurdo, né? O que você acha que os parlamentares desta casa podem fazer em prol das mulheres? Olha, eu acho que, por exemplo, as cotas, eu acho que tinha que fazer 50-50, pelo menos. Eu acho. É a realidade. Igualar. Por que não? Qual é o motivo para dizer não? Por quê? Para prorrogar? Entendeu? O Brasil costuma prorrogar, né, as coisas, né? A escravidão, não é? E o Brasil, por que não os 50%? Porque os partidos não têm que lançar meio a meio. Não é verdade? Eu não vejo. Isso eu acho já um grande avanço, não é? E eu acho que tem que apertar nas penas a violência contra a mulher, né? Porque é um descalabro, um absurdo, né? E isso, acho que são as questões principais. E há leis recentes também que eu destaco, que foram aprovadas aqui na LESP, inclusive no ano passado, onde a mulher ela tem o direito de levar um acompanhante a uma consulta médica, porque a gente começou a ter história de abuso também, não só a mulheres, mas também a adolescentes, o que é bastante complicado e constrangedor. Então, há esses pequenos passos que vão sendo dados aqui na Casa do Povo, que melhoram muito a vida da cidadã, né?
E eu acho que isso aparece exatamente porque tem as mulheres, porque elas sentem na pele, no seu cotidiano, esses problemas, e ninguém melhor do que elas, não é, para trazer esses problemas aqui para o Legislativo, né? Agora, conta uma coisa, quando você sentou aqui, você falou assim, eu fiz parte da fundação da TV Alesp quase 30 anos atrás. Lembra isso pra gente um pouquinho. Olha, foi um momento muito interessante, porque eu entrei em 83, então eu vivi o final do período da ditadura. E aí nós vimos aquele processo que desagou na Constituinte, diretas já, aquela coisa toda. Então era um entusiasmo tão grande. A Constituinte. Então vamos, Constituinte cidadã, vamos estender os direitos, vamos buscar alcançar, né? Aquela coisa. Então havia uma certa euforia. E havia necessidade, inclusive, de se modernizar o Legislativo, porque o Legislativo está todo travado com as medidas do período da ditadura. E começou primeiro, tiraram o chamado entulho autoritário. Então, no próprio processo legislativo, tinha umas leis que travavam um pouco, então se tirou nos primeiros anos. E quando chegou ali em 94, eu me lembro bem, foi a presidência do deputado o Ricardo Trípoli, ele tomou uma série de medidas para modernizar a Assembleia. Ele criou a informática da Assembleia. Na época, criou uma comissão para organizar o acervo, que estava todo disperso, não é? E também criar o rádio e a TV da Alesp. E foi um processo bastante interessante. Então eu vi chegar tudo, chegar os materiais, chegar os primeiros repórteres, os primeiros jornalistas. Aquele pessoal todo era lá embaixo, né? E foi uma euforia, porque TV, Assembleia, era uma novidade, era uma coisa, né? Vamos poder... Pioneira. Não é? Pioneira. E era uma coisa sensacional, né? Foi muito entusiasmo, foi uma festa o processo inicial da Assembleia. Lógico, tinha um pouco de improviso, etc, né? E eu posso falar que eu ajudei até, porque calhou que nós começamos a organizar o acervo. E quando nós começamos a organizar o acervo, a coisa aconteceu mais ou menos assim. Vou dar um exemplo. Tinha o setor de fotos e o pessoal me chamou e falou, vem cá que tem um material aqui para o acervo, né? Eu fui lá. Eu cheguei lá, tinha um armarinho dessa altura, assim, com umas gavetinhas, e lá tinha aqueles negativos desse tamanho. Só que tinha 120 mil. Você entendeu? E vinha lá do outro prédio, vinha lá do Palácio das Indústrias. E ali a gente começou a ver, tinha Golda Meir, Kennedy, tinha os jogadores de basquete que foram campeões em 62, o Vlamir Sucar, o Amauri, que morreu há pouco tempo, sim, né? Aí teve uma foto, essa foi sensacional. Nós olhamos assim e falamos, uai, será que é o Jobim, o Tom Jobim, na Assembleia? Aí nós olhamos do lado assim, quem que está lá? Vinícius de Moraes. Eu falei isso numa entrevista outro dia. Eu não sei o que eles foram fazer, mas o Tom e o Vinícius estiveram na Assembleia em 64. No plenário, talvez? No plenário. No plenário, foto deles no plenário. E essas fotos são muito interessantes, porque, por exemplo, eles começaram a registrar, após 46, 47, a sociedade veio para a Assembleia, que foi só aí que ela foi se tornando uma sociedade de massas. Então tinha os movimentos que iam na Assembleia buscar reivindicações. Então você tem aquelas fotos das mobilizações populares. Aqui nesse prédio, o que tem de foto de professor que vinham reivindicar, sim, esse estacionamento aqui do lado, forrado. Professores, estudantes. Estudantes, funcionários públicos, mesmo operários, às vezes, com reivindicações fora do poder público, procuravam a Assembleia para buscar intermediação dos deputados. A ajuda dos parlamentares. Então, você tem isso tudo documentado, sem falar nos políticos, né? Políticos você tem todos os ex-presidentes, passaram por aqui, você tem documentado, não é? E, então, isso tudo era matéria
muito forte, muito legal para a Assembleia. Então a gente fez muita coisa, a gente falou de muito documento. Tem documento desde 1819 na Assembleia. E a Assembleia, acho que é o único estado no Brasil que conseguiu preservar boa parte da sua documentação desde que começou a funcionar a Assembleia. Até antes, quando começou a funcionar o Conselho Provincial, que é 1828. Olha que sensacional. Olha que privilégio. Não é? É um privilégio. Olha. Mas, Carlos, eu gostaria muito de agradecê-lo. Nós estamos encerrando aqui hoje nossa Alesp Cidadania, falando sobre o Dia da Conquista do Voto Feminino. 24 de fevereiro é um dia que é aí festejado mundialmente. E agradecemos muito a sua presença, que é sempre uma verdadeira aula viva aqui, aula de história. Você que passou décadas da sua vida trabalhando aqui na Casa do Povo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Carlos, muito obrigada. O Alesp Cidadania fica por aqui hoje. Retornaremos amanhã. Você fique sempre atento às nossas redes sociais e também ao YouTube. Muito obrigada pela sua audiência.